Saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar esclarecimentos nessas aulas que uma grande maioria não se importa em saber, né? E alguns até acham que sabem. E como eu sempre digo, eu não sei nada. Sei muito, mas sei que não sei nada. Então, é uma forma de levar a vocês a expansão da consciência para essa nova era, como dizem que está chegando, mas ainda vai longe para ela chegar, ok? Hoje vamos falar de um assunto que também faz parte da nova era, porque está incutido nesse contexto justamente o tema da aula, ou seja, analfabetos. Quem são? Lembrando a vocês, assistam o vídeo totalmente para que vocês consigam pôr para dentro dos cérebros mais assuntos, né? Ampliando os conhecimentos, ruminando sobre o fato, mastigando, né? E deem o positivo, cliquem no sininho para receber informação toda vez que eu posto um vídeo. Inscrevam-se no canal, ajudem o canal a expandir para mais pessoas e, acima de tudo, compartilhem. É importante. Claro, vocês estarão me ajudando e ajudando outros, né? De certa forma, indiretamente, ok? Então vamos lá ao assunto, que eu não sou de ficar enchendo linguiça, como vocês sabem. Esse assunto é até meio chato, né? Mas necessário ser dito, pois 80% dos brasileiros estão dentro da faixa do mais ou menos analfabetos ou incultos e não conseguem interpretar textos como os vemos comumente nos ensinamentos. Não só meus, de várias pessoas. Você fala alhos e o humano entende bugalhos. O pior é a quantia de palpites sobre os temas interpretados e traduzidos, justamente por essa grande maioria. Poucas vezes se vê alfabetizados ou culturados discutindo com clareza, sensatez e coerência os temas interpretados e ensinados. E esses mesmos ainda agem, de certa forma, procurando ofender quem sabe mais do que eles. Eu não sei nada, como eu disse, mas sei que sei muito. Infelizmente, também sei que essas pessoas sofrem o mal da sociedade, dos falsos costumes, que é a do achismo. Portanto, vou mostrar que não sou eu quem realizou os dados da pesquisa, que vou mostrar, mas está exposto em vários sites e que os links estarão na descrição do vídeo. Só vou mostrar a vocês a situação que encontram-se principalmente os brasileiros, né? Não vou entrar no contexto mundial, mas também faz parte, em termos de cultura e educação. Deixando claro, como sempre, caminhar é preciso. E se não quiser, sem dúvida, o problema é seu, né? Portanto, não se ofenda se alguém lhe chamar de ignorante, pois todos estamos ignorantes. Todos. É apenas um termo que denomina a pessoa sem cultura, ou com pouca cultura. Claro, eu não vou discutir interesses, mas apenas o que diz pesquisas. Mas apenas essas pesquisas, isso posso dizer, é trágico e triste. Saibam que o cosmo, ou a fonte de luz, são indeléveis. Já dizendo a vocês, como você e eu, quer saber o significado de indelével?
vá no dicionário, como alguns dizem, o pai dos burros, né? Que lá está bem explicado. Espero que entendam. Vocês precisam criar um costume de, quando ler palavras que não conhecem, anotem num caderninho, numa folha, e depois vão no dicionário, ou se for palavra estrangeira, vai no Google Tradutor, saiba o que quer dizer. Hã? Ok? Vamos lá. De acordo com o portal G1, é meio suspeito, mas vamos lá. Hoje, 73% sabem ler e escrever. 73% dos brasileiros. Mas 65% tem algum nível de dificuldade. Então, de acordo com a pesquisa, só 8% dos brasileiros estão nesse melhor índice de alfabetização. Eu vou ainda falar a respeito. Eles conseguem ler e interpretar qualquer tipo de texto discutível, por mais complicado que ele seja. Claro que esses 8% se julgam mais intelectualizados. E são eles que criam esses índices. No entanto, eles podem ter cultura, mas de forma geral, também são analfabetos espirituais. Não é que eu estou puxando a sardinha, mas é um fato real. Dentre eles, podemos criar também um índice de 99% de analfabetos espirituais. Portanto, posso dizer que existem várias formas de se dizer quem é analfabeto ou alfabetizado, quem não tem cultura e quem se diz ter cultura. Como dizia Einstein, tudo é relativo. Somente 8%, esse 8% da população brasileira, consegue ler e interpretar os textos. Como eu disse, é um tema subjetivo. Apenas 8%. Se você não sabe o que é subjetivo, vai lá no pai dos burros. Apenas 8% em cada 100 pessoas tem capacidade de ler e entender o que está lendo. A pesquisa foi realizada no ano de 2016 pelo IPM e a ONG Ação Educativa e serviu como base para indicar o baixo nível de capacidade de interpretação e entendimento de textos dos brasileiros alfabetizados. Se aplicarmos esses 8% em uma cidade, por exemplo, com uma população de 80 mil habitantes, somente 6,4 pessoas, somente 6,4 mil pessoas, de 80 mil, só 6.400 pessoas conseguem ler e interpretar textos variados de tipos e estilos. Cerca de 42% da população não conseguem sequer compreender textos médios e fazer cálculos além da casa do milhar. Esses 8% da população são considerados como indivíduos proficientes. É outra palavra que você pode interpretar lendo lá, saber o que significa lá no pai dos burros, mas vai ser dito aqui. Um indivíduo proficiente é capaz de compreender e elaborar textos de diferentes tipos, como mensagem, ou um e-mail, descrição, como um verbete da Wikipedia, ou argumentação, como os editoriais de jornais e artigos de opinião, além de conseguir opinar sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. Entretanto, na minha opinião, as culturas podem ser, muitas delas, descartáveis. Eu digo que são perdas de tempo, pois foram criadas pelo próprio homem. Pergunto, o que interessa saber, de fato, o posicionamento ou o estilo do autor? Isso é jogo social. Ao meu ver, é lixo. Bom, mas vamos lá. Faz parte desse índice criado pelos 8%. Também é apto a interpretar tabelas e gráficos como a evolução da taxa de desocupação e compreende, por exemplo, que tendências aponta ou que projeções podem ser feitas
a partir desses dados. Percebam que é tudo criado pelo homem e seus egos. Nos últimos 15 anos, o número de analfabetos no Brasil caiu de 12% para 4% da população. Ó, vejam aqui, é um índice tendencioso. Eu vou falar mais à frente como é que uma escola que permite um aluno que não sabe nada passar de ano e o índice diminuiu. Cala a boca. Percebem? É tendencioso. Para não chamar a atenção sobre o fato real de que a proporção é muito maior. Então diz que caiu em 15 anos de 12% para 4% da população. Como caiu se a escola, se o governo deixa o cara passar sem saber? Caiu nada. Se unirmos analfabetos com os que até leem o nome ou o letreiro do ônibus, temos os analfabetos funcionais. Número que também caiu, diz eles, em 2001, que eram de 39 e hoje são 27. Mentira deslavada! Aqui vemos que a pesquisa é tendenciosa, pois como pode diminuir o número de analfabetos se as escolas, principalmente estaduais, estão em péssimas condições e precários ensinos? Como o sujeito que não aprendeu nada, por exemplo, passa do primeiro grau do ensino fundamental para o segundo. Percebem? Vejam que os índices são suspeitos, mas eu não estou dizendo que existem esses índices tendenciosos, mas o fato da incultura, da falta de cultura do brasileiro, isso é verídico, só não vê quem não quer. Né? Vejam que os índices são suspeitos, pois o governo não quer pessoas com cultura e educação. Também posso dizer que tem muita gente com cultura, mas não tem educação. Como sempre, poderemos ficar aqui conjecturando o assunto, mas o importante é apenas tomarem conhecimento do que está acontecendo e que fazemos parte dessa incultura. A notícia ruim vem dos alfabetizados, né? Ruim entre aspas, né? É e não é. É claro, e que, como eu disse, né? Hoje 73% sabem ler e escrever. Mas esse negócio de 73% saber ler e escrever é muito relativo, porque eu vejo gente aí na internet escrevendo cada besteira e diz que tem cultura, que sabe ler e escrever. Mas 65% tem algum nível de dificuldade. Podemos até dizer que é uma distopia, como eu mostrei no vídeo, distopia e utopia. Há 5 níveis, diz eles, de alfabetismo funcional, segundo o relatório. Alfabetismo e o mundo no trabalho. Analfabeto, 4%. Rudimentar, 23%. Elementar, 42%. Intermediário, 23%. E proficiente, que são esses que se dizem ter cultura, né? Completando assim 100% da população. O grupo de analfabeto mais o de rudimentar são considerados analfabetos funcionais. Eu vou deixar descrito, né, na descrição todos os links que vocês podem entrar e verificar esse fato e esses índices. Segundo a BBC, 3 entre 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos, identificar ironia e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana. E por isso são considerados analfabetos funcionais. Eles hoje representam praticamente 30% da população entre 15 e 64 anos.
mas o grupo já foi bem maior. Diz eles, em 2001 chegou a 39% de acordo com o indicador de analfabetismo funcional, que é o INAF. Como que ele pode dizer que é verdadeiro se ele faz parte do governo? O INAF acompanha os níveis de analfabetismo do Brasil em uma série histórica desde 2001, mas pela primeira vez neste ano trouxe informações relacionadas ao contexto digital. Os dados relacionados ao uso de redes sociais foram divulgados nesta segunda-feira com exclusividade para a BBC News Brasil. Agora, eu acho também muito estranho. O que a BBC tem que vir dar palpite aqui no Brasil? O que eles têm que vir fazer índice aqui? O negócio deles é lá para a Inglaterra, Estados Unidos, não tem que vir dar pitaco aqui. É claro, o governo deixa propositadamente. É preciso ler nas entrelinhas. E para você ler nas entrelinhas, é preciso muita cultura, porque ela vai permitir você ter discernimento, incluindo espiritual. As lições da Estônia é um país que revolucionou a escola pública e virou líder europeu em ranking da educação. O modelo, diz eles, linha dura, ou seja, são exigentes de educação que pôs um pequeno país asiático no topo do ranking mundial. Né? O Instituto classifica os níveis de analfabetismo em 5 faixas. Analfabeto, que eu já falei, né, 8%. No índice deles é diferente. 8% analfabeto, 22% rudimentar, que formam um grupo dos analfabetos funcionais, e elementar, 34%, intermediário, 25% e proficiente, 12%, que ficam na classificação de alfabetizados. Você vê que existe uma variação, porque são índices interesseiros. Para a pesquisa foram entrevistadas 2.002 pessoas entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. O grupo de analfabetos funcionais reúne os analfabetos absolutos, que assinam o nome com dificuldade, mas conseguem eventualmente ver preços de produtos, conferir troco, ligar para um número de telefone, identificar um ônibus pelo nome, e os rudimentares, que só leem o suficiente para localizar informações explícitas em um texto curto. Sabem somar dezenas, mas não conseguem identificar qual operação matemática é necessária para resolver um problema. Por exemplo, de acordo com as pesquisas, entretanto, mesmo com as suas dificuldades, os analfabetos funcionais são usuários frequentes das redes sociais. Entre eles, 86% usam o WhatsApp, 72% são adeptos do Facebook e 31% têm conta no Instagram. Por isso que fica um monte de pitaco e palpiteiros, achismos, né? Dando, como eu disse, palpites sobre o que nós procuramos levar de conhecimento às pessoas. E eles não sabem nem dos próprios narizes. Mas vamos lá. Assim, quando se comparar o índice de uso entre os dois grupos, alfabetizados e não alfabetizados, a diferença não é tão grande. Entre os considerados proficientes, por exemplo, 89% usam o Facebook. A falta de repertório dos analfabetos funcionais, contudo, faz com que o acesso a essas plataformas seja mais limitado. Vamos tomar um cafezinho? Essas pessoas não vão tirar proveito das redes sociais para conseguir informações. Aliás, esse negócio de tirar proveito é muito suspeito, né? Porque tem gente aí com conhecimento de internet que são chamados de hackers,
que só servem para fazer mercadoria, né? Prejudicar sua vida ou a vida de empresas. Então, aí é muito relativo e, como eu digo, discutível. Essas pessoas não vão tirar não vão tirar proveito das redes sociais para conseguir informações. Não sabem pesquisar, garantir direitos, porque não conseguem discernir conteúdos. Teriam a mesma limitação com um jornal escrito. Por exemplo, a diferença é que elas não vão acessar, não vão ler jornal, entendeu? Afirma a pesquisadora Ana Lima, responsável pela elaboração do indicador. Os dados da pesquisa corroboram o que a especialista diz entre os analfabetos funcionais. 12% enviam mensagens escritas e escrevem comentários em publicações do Facebook. 14% leem mensagens escritas e 13% curtem publicações. Para efeito de comparação entre os que têm nível de alfabetização proficiente, 44% enviam mensagens escritas, 43% escrevem comentários em publicações, 47% leem mensagens escritas e curtem publicações. Percebe-se também que leem muito mais mensagens curtas do que textos longos. Quem tem mais domínio do alfabetismo usa mais o Facebook, mas o que chama a atenção é a diferença pequena de utilização entre analfabetos e não. Principalmente se você pensar na limitação de um analfabeto funcional. O Facebook está cheio de textos, imagens, não só o Facebook, a internet, o Google para você pesquisar, exige escrita, principalmente no Face e no WhatsApp. Por isso revela uma potência desses suportes digitais como estimulador, é discutível, do avanço do... é isso. Do avanço do alfabetismo, ela afirma. Ou seja, esses grupos, esses suportes digitais, até têm, bem pequeno, uma forma de estimular o avanço do alfabetismo, da qual nós procuramos fazer parte, né? Levar conhecimento, cultura, entendeu? Então, o YouTube com os vídeos, é claro, você tem que aprender a selecionar, porque, olha, posso dizer assim, uma estimativa de 95% é baboseira. É fato real. Já no WhatsApp, quase não há diferença de uso entre os grupos divididos por níveis de alfabetização. Enquanto 92% dos analfabetos funcionais enviam mensagens escritas, o índice é de 99% entre os alfabetizados. 84% dos analfabetos funcionais compartilham textos que outros usuários enviaram, percebe? Ou seja, ele não tem a capacidade de criar um texto ou um contexto, então ele usa do outro. Já 82% dos alfabetizados fazem isso. De certa forma, incutido nisso está a linguagem utilizada por eles, pois muitos não escrevem toda a palavra. Inventaram aí um novo alfabeto. A desculpa é de que é desperdício de tempo, por causa da correria do dia a dia, para encobrir a falta de saber escrever corretamente. Poliana Ferrari, jornalista, pesquisadora de mídias digitais e professora da PUC de São Paulo, diz que o brasileiro aderiu integralmente ao WhatsApp, até porque é uma plataforma gratuita
que substitui o SMS, que é cobrado pelas operadoras de telefonia celular. Todo mundo usa o WhatsApp, do médico ao entregador de pizza, do executivo à faxineira. Mas ninguém foi treinado. Cada um usa e propaga da forma como consegue compreender. Mas usa da forma correta? Manipulação em mensagens falsas. Um dos reflexos do baixo nível de alfabetismo no contexto digital é que essas pessoas ficam mais vulneráveis à desinformação, percebem? Especialmente memes, imagens com mensagens subliminares, imagens manipuladas e usadas em contexto falso. Segundo Cristina Nierges Bragali, vice-presidente de comunicação do The News Literacy Project. Obviamente, elas têm uma capacidade limitada para checar através de pesquisa e leituras paralelas, e seu acesso a jornalismo impresso de qualidade é limitado. Jornalismo impresso de qualidade também é relativo, né? Explica a Cristine, que está no Brasil, a convite da Embaixada Americana para debater o tema nesse segundo evento na sede do movimento Todos pela Educação. É claro, eles só vão buscar interesses deles em São Paulo. Para a especialista norte-americana, que vem dar pitaco no Brasil, o primeiro passo é garantir que as pessoas, independentemente de seus níveis de leitura, compreendam que a desinformação pode vir por diferentes canais, mas também pode vir informação, incluindo imagens manipuladas e vídeo, e se espalhar rapidamente, tipo fakes e teoria da conspiração, entre outros. Só essa consciência já é um começo para combater a desinformação e diminuir a sua propagação. Analfabetos funcionais estariam mais suscetíveis à desinformação e a golpes aplicados pela internet. E esses que aplicam golpes, têm cultura ou educação subjetiva. Poliana Ferrari acredita que o trabalho de conscientização só virá com o amadurecimento do uso das redes sociais, que ainda é recente no Brasil. Tem 14 anos, além de educação. Ela cita o caso de Portugal, que oferece aulas de letramento, como eles dizem, letramento, ou seja, alfabetização, em mídias digitais nas escolas de educação básica, desde os anos 90. E a escola aqui no Brasil, com esse retardo de passar de ano sem saber nada. E percebem? O governo quer que você seja burro, ignorante. A pessoa não vai deixar de ver um vídeo e compartilhar. O brasileiro acredita muito no grupo do WhatsApp da família, seja para o bem ou para o mal. As pessoas têm direito de ter um celular. Pode ter mais risco de cair em golpes, como vemos normalmente, e receber vírus. Além das pegadinhas de depositar dinheiro em banco, compra de carro falso, raptaram sua filha, entre outros e-mails de phishing que você abre, não se toca que aquele e-mail é estranho. Bom, pode ter mais risco de cair em golpes e receber vírus, mas vai aprender usando. Infelizmente, muitos pagam um preço alto, mas não há o que fazer. A responsabilidade é dos governos, das polícias, das empresas, de treinar e formar. O trabalho é coletivo e de formiguinha. A professora lembra que, até pela dificuldade de interpretação de texto, as mensagens falsas se propagam mais por mensagens em áudio. Muita gente acredita nas fake news,
porque não tem bagagem para discordar, não tem senso crítico, que é o discernimento. Quando há uma escolaridade precária, a pessoa fica muito mais manipulável, que é o que o governo vem, principalmente mundial, fazendo com o Covid. Da mesma forma, as teorias da conspiração. Somos um país pobre ainda, né? Considerado de terceiro mundo, de baixa escolaridade. Nós saímos da TV aberta, mas houve um deslocamento para as redes sociais, sem nenhuma capacidade de discernimento. Numa sociedade democrática, com baixa escolaridade, a manipulação de informação é mais fácil de acontecer. Percebem? Se você não tem cultura, você é manipulado e não percebe. Explica Poliana. Analfabetismo no ensino superior. Os dados dessa edição da INAF mostram que, olha bem, entre o grupo de 29% dos analfabetos funcionais, 4% estão no ensino superior. Nível de ensino em que se pressupõe um aluno plenamente alfabetizado. Acredite quem quiser. A pesquisadora Ana Lima reforça que a escolaridade é o fator determinante do nível de analfabetismo, mas, ao mesmo tempo, ela não garante o que é esperado, evidente. João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, afirma que prejuízo é gigantesco para os que são plenamente alfabetizados. Discutível. Para mexer no nível de proficiência, precisamos de educação de qualidade. Uma educação que desloque o aluno de um nível mais coloquial. Coloquial você vê o que significa no Pai dos Burros. Para entender ironias. Interpretação de texto, capacidade de distinguir fatos e opiniões. Isso é ir além da leitura mecânica, é saber ler nas entrelinhas, afirma, que eu falo sempre aqui para vocês. A pesquisadora reforça que para cursar o ensino superior é óbvio imaginar que as pessoas deveriam estar plenamente alfabetizadas para conseguir discutir, fazer análise, participar e debater. Sem isso, não é possível se formar ou ter ou formar opinião. Se formar no ensino e formar opinião. João Batista Oliveira, presidente do Instituto, diz que o cenário é desolador, principalmente porque melhorias não estão no radar. Então, como que os índices podem dizer que melhorou a cultura, se não existe melhoria na cultura, na educação, na escola? O prejuízo é gigantesco porque compromete a produtividade da economia e as chances de a educação contribuir para a melhoria de vida das pessoas. Para as pessoas situadas entre os analfabetos funcionais, a perspectiva de vida é muito limitada. O Brasil optou pela quantidade em detrimento da qualidade. Então não adianta ter 20 mil alunos passando no ensino fundamental, né? Sendo que não tem cultura nenhuma, não teve ensinamento algum. Do que lhe foi ensinado, aprendeu 5%. Como que vai entrar numa faculdade? Mas esse sujeito também não se interessa, que é o que eu estou falando aqui, em ter cultura. Né? Aí vai aí fazer essas jogadas aí para lesar pessoas.
Bom, quem não sabe interpretar o que lê? O analfabeto funcional. O problema consiste que esse tipo de analfabeto sabe ler, escrever, não consegue interpretar e, consequentemente, não entende o que está lendo. O problema do analfabeto funcional está aumentando a cada dia. E hoje é comum se encontrar até mesmo nas universidades. Pelo conceito tradicional, analfabeto é o indivíduo que não sabe ler e nem escrever. Hoje, saber ler e escrever, mas não ter capacidade para entender uma mensagem ou elucidar questões simples, é igualmente analfabeto. Porque não há, no mercado de trabalho, função para ele. Quando a pessoa não sabe interpretar texto, analfabetismo funcional é a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender texto simples. Nada de preguiça. Leia o texto todo. Ouça, repita, releia. Mesmo não compreendendo, quando você faz isso, vai acabar vindo o entendimento. Aumente o vocabulário com palavras desconhecidas. Se encontrarmos palavras desconhecidas, como eu disse antes, não interrompa a leitura. Anote e depois vá saber no dicionário o significado. Isso serve tanto para a língua portuguesa como para as outras línguas ou assuntos. Leia todos os dias. Saber interpretar qualquer texto necessita de exercício. É como você tocar um instrumento, né? Você tem que aprender e ler e exercitar todo dia, né? Leia aquilo que goste, mas leia também o que você não goste, para você ter opinião, né? Isso pode acrescentar. Como se chama a pessoa que lê, mas não entende? De forma científica, seria chamado um dislexo, que não tem problemas de aprendizagem, nem problemas mentais. Ele apenas tem dificuldade em ler e escrever. E quantos estão nesse contexto e nem sabem que são disléxicos? A escola, que sabe disso, adapta-se para melhor educar. Claro, escolas específicas. De certa maneira, podemos dizer que o analfabeto seria dislexo. Claro, não representando exatamente a verdade, pois poderíamos entrar no contexto social do desinteresse da pessoa em aprender, do pouco caso em saber mais, da preguiça de ler, do desinteresse dos governos e ainda da religião, pois vemos claramente que, na maioria, as pessoas que seguem não sabem interpretar textos evangélicos, como são, na verdade, como papagaios. Apenas repetem aquilo que lhes é dito e ensinado. Não adquiriram a capacidade da interpretação, né? Quando isso acontecer, eles vão poder indagar do padre, do pastor, do bíblico, seja lá de que religioso for, questões duvidosas. Enquanto isso você não tem, você apenas é manipulado. Por que os alunos de hoje não sabem interpretar? Bom, eu vou falar, mas está na cara, né? Ensino fundamental e médio com baixa qualidade, poucas campanhas de incentivo à leitura, livros caros, metodologia antiquada que ensina o significado. Metodologia antiquada que ensina o significado, mas não o contexto das palavras. Pouco investimento do governo na educação. Por que as pessoas estão interpretando cada vez menos na internet? Os pesquisadores justificam que a falta de possibilidade de virar as páginas para frente e para trás, ou controlar o texto fisicamente, fazendo notas e dobrando as páginas,
limita a experiência sensorial e reduz a memória de longo prazo do texto e, portanto, a sua capacidade de interpretar o que aprendemos. Né? Isso foi em 2019. Né? Outra coisa, quantas pessoas têm a capacidade de fazer uma palavra cruzada? Um sudoku, né? Tudo isso abre aqui, ó. Abre isso aqui. O que é a falta de interpretação? Essa precariedade do aluno não saber ler corretamente, resultando na falta de interpretação textual. O aluno tem dificuldade para ler e compreender o texto. Mesmo que leia várias vezes, ainda fica difícil assimilar, pois o mesmo não sabe o significado da palavra. Mas como foi dito, pega, escreve e vai lá no Pai dos Burros. Se você não tem em casa, entra aqui na internet que está cheio. E você vai saber o que significa. O que é uma interpretação de texto? A interpretação de texto é um assunto da língua portuguesa que está presente no cotidiano. Mais uma vez o cafezinho. Esse assunto recorrente em provas consiste no que o leitor pode concluir a partir da leitura do texto. Logo, não é apenas uma compreensão do que está escrito, mas é além do assunto abordado. Qual a diferença entre ler e compreender? Ler é o ato de ir além da codificação das palavras, é o que eu falo. Você tem que ler, vai no Pai dos Burros, sabe o que significa e fica ruminando, né? Fica digerindo para que entre na cachola. Compreender, o ato de entender o que o autor quer dizer através das palavras. Compreender o que eu estou dizendo. Scanning é a leitura a fim de obter informações específicas de um texto. Ou seja, venho lhes ensinando, o que venho lhes ensinando é o ler, o que está além das palavras, é o entender, é buscar o entendimento. Ou seja, ler nas entrelinhas. No entanto, o que vemos é a dificuldade da interpretação do autor, na interpretação do autor. E muito pior é o da interpretação das palavras, com seus significados linguísticos, etimológicos e até filosóficos. Por isso, você tem que ler, marcar o que não sabe e ir na internet pesquisar. Essa aula é bem pequena, mas creio que grande o suficiente para mostrar o retrocesso que vive o cidadão brasileiro, para não dizer do mundo. Muitos vivem falando da nova era, o novo tempo está se fazendo presente, mas fique bem claro a todos, dito a todos, que a ignorância, a analfabetização, o desinteresse de cada um em saber mais, a desatenção ou a displicência para o conhecimento não farão parte dessa nova era. E esse é um dos motivos pelo qual muitos serão retirados do planeta, pois não conseguirão acompanhar o processo evolutivo. As mentes estão fechadas, bloqueadas. Não tendo, portanto, a consciência necessária, caso isso venha a se confirmar verdadeiramente, para entrar nesse novo processo, desse novo tempo. Ok? Entre no link que eu vou deixar do Google, lá tem uma imensa gama de perguntas e respostas sobre o assunto. Creio que será de grande importância a vocês para o despertar de sua consciência. Bem, meus queridos, creio que foi de suma importância para você que quer entender, quer assimilar, abrir a sua cabeça, né?
essa aula e chegamos ao final dela, despedindo-me fraternalmente, todos vocês, desejando que em sua jornada Fiat Lux, ou seja, eu ia deixar para vocês buscarem a interpretação do significado, mas vou dizer aqui, faça-se a luz em vosso caminho. Que assim seja, hoje e sempre. Até a próxima, meus queridos.